Ana, que bom poder receber você aqui e Obrigada, falar desse assunto, né? Que nós, pais e mães, né? A gente segue sempre uma risca, né? De como educar o filho. A partir de que idade, por exemplo, eu posso começar a impor com meu filho? A partir de que idade que eu posso falar não? E a partir de que idade eu posso falar sim? Carol, em primeiro lugar, muito obrigada. Estou muito feliz e eu que me sinto honrada de estar aqui nesse cenário maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Obrigada. A gente sempre volta naquele mesmo aspecto da dinâmica familiar, né? Minha mãe conta que eu levei o meu primeiro não mais firme, eu tinha 6 meses de idade, né? Quando eu fiz uma pirracinha com ela. E eu acredito que eu devo ter entendido, porque eu não fiz mais. Então, vai muito da dinâmica familiar que essa criança está inserida, de como que essa mãe conversou nessa gestação, ou então se essa criança é adotiva. Desde quando essa mãe tem conversado com essa criança de uma forma mais clara, menos infantilizada possível, né? Trazendo essa criança para a realidade, para o convívio mesmo em sociedade, que o primeiro núcleo de sociedade que a gente entende é a família. Então, a partir do momento que você está introduzindo isso, essas falas com a criança, você já pode se posicionar o não e o sim. E o não, o porquê do não. E sempre explicar. Porque o que eu vejo de mais queixa é o não, porque não. Ah, papai, eu quero isso. Não, por quê? Porque não. Eu não dou conta de ouvir não, porque não. Você também não dá conta de ouvir não, porque não, gente. A gente precisa saber um porquê. A gente já fica numa ansiedade, imagina a criança, Imagina a criança. Que não sabe. E ainda mais quando tem aquela questão de comparação que os outros coleguinhas têm. Por exemplo, o meu amiguinho leva celular para a escola. Ah, mas você não vai levar. Por quê? Porque eu não quero. Seria interessante a gente explicar o porquê, né? O porquê que não tem que levar celular na escola, ou porquê que pode levar o celular na escola, o que o pai e a mãe entendem disso. Então, a maternidade, a paternidade, a família, ela é um dom. E eu acredito que ela é uma missão, né, Carol? A gente vê muitas famílias aí que não encaram isso como uma missão eterna, filho é para sempre. Então, a criança ela trabalha muito com aquela coisa do espelho, da modelação de comportamento. Então, a gente tem que estar sempre presente perante a criança de uma forma mesmo de exemplo. É verdade. Né? Então, quando que eu falo não, quando que eu falo sim? Na sua dinâmica, no seu momento com a criança. A todo momento nós estamos podendo colocar limites. Na brincadeira a gente põe limite. No trocar fraldas a gente põe limite. No mamar a gente põe limite. Não, talvez você não vá fazer meu peito de chupeta. Não, talvez você não vá fazer isso. Então a gente põe limite, a gente consegue colocar limite a todo momento que a gente está com a criança. Isso é muito importante, né, Ana? A Ana Glaucia, ela é psicóloga, gente, ela é nossa parceira aqui do programa Viva Bem. Hoje nós estamos falando de como educar o filho. Ana, a gente vê muito os pais falando não, muitas vezes gritando com seu filho e na altura. Tipo, não sei se isso influencia, né, na educação, mas sempre que for chamar a atenção, tem alguma coisa a ver, a forma. E assim, eu tô em pé, eu vou chamar a atenção dele e falo com ele assim... de uma forma mais verticalizada. Exatamente. Assim. Eu penso, como que eu tenho que fazer? Exato. Eu como psicóloga e assim, as pessoas que a gente estuda e que a gente lê sobre educação de filhos e convívio em família, a gente tem que, da mesma forma que a gente tem que falar uma linguagem que a criança entende, né? A gente precisa estar na altura da criança. Eu vi esses dias no Facebook uma postagem de um artista, uma pessoa muito famosa, ele ajoelhou para ficar frente a frente com a criança. O olhar dele estava na altura, né? Do olhar da criança. E ali na postagem estava escrito que ele estava conversando com a criança sobre limite. A criança consegue entender isso de uma forma horizontalizada, não de uma forma verticalizada. Tudo que é muito autoritário, até para nós adultos, é mais difícil da gente seguir, né? A gente já fica mais bravo. Agora, quando a coisa é mais horizontalizada, uma coisa mais tranquila de ser colocado, fica muito mais fácil até mesmo da criança entender. E olha para a criança, chama a atenção da criança. Não adianta eu gritar, porque depois que a criança gritar, eu vou falar para ela não gritar. Mas ela vai falar, mas papai, mamãe, você gritou comigo. Isso é muito sério, né, Ana? Por que eu não posso gritar? Por que quando é na minha vez eu não posso?
né? Então, lembrar sempre, sempre, até para você, para nós, para os telespectadores, que nós somos exemplos. Nós somos reflexo. Olha, eu confesso que é até um puxãozinho de orelha meu aqui, porque eu tenho 2 em casa. E muitas vezes, na correria do dia, você acaba se exaltando um pouco, né? Porque nós somos seres humanos, gente. A gente é mãe, a gente é pai, mas a gente erra. A gente tenta dar, exatamente, tenta dar, lógico, o melhor para os nossos filhos, né? Mas realmente a correria ali, naquela adrenalina e tal, você acaba se exaltando muitas vezes, né? E é realmente isso. A minha mais velha, por exemplo, ela me cobra, ela me olha assim e fala, mas mãe, como assim? Né? Como você tá fazendo isso comigo, você fala pra não fazer isso comigo, exatamente. Não é? E isso é até um puxãozinho de orelha, né, pra gente? Pra todos nós, eu que tenho sobrinhos. Como educar o seu filho? Olha, ter, gritar, como é isso, né? Nós já vimos vários assuntos aqui que a Ana abordou, né? Que a gente podemos discutir. Mas, Ana, como que a gente deve educar o nosso filho? A pergunta que não quer calar. Nós sabemos que existe uma lei, né, que não pode mais bater em filho. Mas o que a gente deve fazer? Nós, na prática, gritar ou bater? Eu penso que como nós gostaríamos de ser educados, apanhando, com uma pessoa gritando com você, com uma pessoa te chamando a atenção na frente dos outros, com uma pessoa te puxando, te arrastando pelo shopping, como que você gostaria de ser educado? É claro que quando a gente surta, porque a gente surta, a gente precisa sair do ambiente estressor. Se eu tô nervosa em algum ambiente, eu preciso dar uma volta, eu preciso sair daquele ambiente. Então, se a criança está mais alterada, eu preciso pegar a criança, eu preciso conter a criança até mesmo com o meu abraço e tirar ela desse ambiente estressor. Mas eu preciso sempre ter como base, me coloco no lugar dessa criança, como eu gostaria de ser educada nesse momento. Será que gritar comigo ia resolver muita coisa ou eu ia ficar mais com raiva? Será que me bater, me expor na frente das pessoas ia surtir algum efeito para mim? Então, talvez para a criança também não surta. É o velho ditado, né? Trate a pessoa como você gostaria de ser tratada, né? Empatia, Carol, é a base do nosso relacionamento. Não importa se esse relacionamento é profissional, é pessoal, é com filho, é com pai, é com avô, com tio, com quem for. É empatia. É a palavra que falta na nossa sociedade, né? Ana, eu até quero agradecer, e se alguém quiser, né, quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tenho a fanpage que é psicóloga Ana Gláucia P. Lima. Lá tem os links também, tem o consultório, o telefone do consultório. Se você quiser me conhecer um pouquinho mais, fica essa dica. Muito interessante, eu tô acompanhando todas as suas matérias, Carol. Ana, de verdade mesmo, muito obrigada. Interessante, ela tem várias dicas super bacanas. Muito obrigada. Ana, um prazer, Carol. O prazer é todo meu, você sabe que o Viva Bem, aqui a TV tá aberta para você, tá bom? Me sinto muito acolhida, muito em casa. Ai, obrigada. Que bom, a gente agradece mesmo, obrigada, tá? Carol. E não some, viu? Pode deixar, conta comigo. Gente, Viva Bem, então, hoje o quadro Mães de Primeira, em especial, falando como educar o filho, né? Como a gente deve educar os nossos filhos, né? E a Ana Gláucia deixou isso bem claro, né, gente? Vamos dar mais atenção para os nossos filhotes que eles merecem, né? Na verdade, nós somos os espelhos dele, não é verdade?